Esse episódio é um oferecimento da Babel. Mais detalhes no final do vídeo. Todos nós nascemos com mentes abertas, uma absurda sede de conhecimento e a capacidade de nos maravilharmos toda vez em que ela é saciada. Questionar é parte da natureza humana e as respostas que recebemos costumam moldar nossas personalidades. Algumas perguntas, como de onde vem o leite, podem ser respondidas de maneira simples e objetiva, mas outras, como o que são as estrelas, necessitam um pouco mais de cuidado e dedicação. Quando um pai diz a seu filho que as estrelas são luzes no céu, ele se livra de uma talvez cansativa discussão, mas mata um pouco o espírito curioso de um potencial cientista, ou poeta, ou astronauta. Já quando ele responde que estrelas são sóis assim como o nosso, mas que estão muito, muito longe daqui, ele alimenta essa curiosidade, estimula outras perguntas, coloca um brilho nos olhos de seu filho. Perguntas como essa não permitem respostas simples. Elas exigem raciocínio, entendimento e lógica, os elementos que exercitam o cérebro e o tornam mais forte. Hoje vamos responder a uma dessas perguntas e a resposta não é simples. Afinal, durante mais de 200 mil anos, quando nós olhávamos para o céu noturno e víamos essa faixa brilhante que o cruza de lado a lado, as respostas que ouvíamos dos mais velhos vinham da sua imaginação, não do seu conhecimento. Até hoje chamamos nossa galáxia de Via Láctea porque os gregos acreditavam que ela era mesmo feita de leite, mais especificamente o leite de Hera, esposa de Zeus, que empurrou o filho de uma de suas amantes colocado em seu seio pelo marido infiel. Hoje você entenderá como descobrimos que aquilo não é leite e sim estrelas, bilhões de estrelas, que estão arranjadas no formato de uma espiral com 4 braços e que nós estamos na borda interna do apêndice de Órion, entre os braços de Perseu e Sagitário, algumas dezenas de anos-luz acima do plano da galáxia e a 26 mil anos-luz do buraco negro supermassivo que habita o centro da Via Láctea. Pronto para conhecer os cérebros que transformaram o leite da esposa de Zeus em estrelas? O primeiro deles é bastante famoso. Foi esse senhor aqui, o Galileu Galilei, que em 1609 teve a brilhante ideia de mirar um dos recém-inventados telescópios para o céu. Além de descobrir as fases de Vênus, as luas de Júpiter e os anéis de Saturno, Galileu percebeu do que era feita a Via Láctea. As estrelas que a compunham simplesmente eram pequenas demais para serem vistas a olho nu, mas as lentes do telescópio corrigiam esse erro. Galileu reparou que a quantidade de estrelas aumenta conforme nos aproximamos da Via Láctea e que mesmo com o telescópio a aparência leitosa se mantém, indicando que aparelhos melhores seriam capazes de ver ainda mais estrelas. Naquela época já não se achava que a Via Láctea era feita do leite de Hera, mas a visão dominante ainda era produto da imaginação humana, no caso a de Aristóteles. Ele dizia que a nebulosidade era resultado de exalações ferozes de estrelas grandes ocorridas na parte mais alta da atmosfera. Ao investigar a realidade com seu telescópio, Galileu enterrou permanentemente essa maneira de interpretar a natureza, abrindo caminho para outras mentes estudarem objetivamente o cosmos. E a primeira que nos apontou o sentido correto foi a que habitava essa cabeça aí, a do astrônomo alemão William Herschel, o descobridor do planeta Urano. Mais de 150 anos depois do Galileu, Herschel resolveu mapear a galáxia com a ajuda de sua irmã Caroline. Ele dividiu a galáxia em 600 partes e desenhou seu mapa, este aqui, a primeira representação da Via Láctea como um disco. Não que a essas alturas os astrônomos não soubessem que a Via Láctea tinha a forma de um disco. O fato das estrelas se concentrarem próximas a ela não apenas indicava isso, como também que estávamos dentro do disco.
Mas aquela foi a primeira vez que mapeamos a galáxia, que colocamos cada estrela no seu devido lugar. O mapa do Herschel, porém, continha um erro importante. Nele, o Sol está próximo do centro da galáxia, o que sabemos não ser verdade. Herschel se enganou porque naquela época ainda não se sabia que o plano da Via Láctea está saturado de nuvens moleculares, essas mesmas que dão origem às estrelas, aos planetas, a mim e a você. Por conta disso, ele achou que o centro da galáxia, que fica na constelação do Sagitário, tinha bem menos estrelas do que realmente tem. Mesmo assim, esse foi o primeiro mapa científico da nossa localização no espaço, mas sua qualidade ainda iria melhorar, e muito. A próxima contribuição significativa que tivemos para entender o nosso lugar na Via Láctea foi dada por essa astrônoma norte-americana, a Henrietta Swan Leavitt, no começo do século XX. Até então, a única maneira de medirmos a distância das estrelas era a paralaxe. Se você esticar seu braço e olhar para um dedo estendido cada vez com um olho, vai reparar que o cenário atrás muda de posição. Nossos cérebros usam essa mudança para calcular distâncias, método que poderia ser aplicado às estrelas. Nossa mente usa a distância dos nossos olhos para calcular paralaxes. No caso das estrelas, usamos a distância de 2 unidades astronômicas. Tiramos uma foto da estrela em uma determinada noite, esperamos 6 meses para a Terra viajar até o outro lado da órbita e tiramos outra foto da mesma estrela. A mudança do cenário atrás indica a distância. O problema é que o espaço é muito grande, o que torna o método da paralaxe eficiente apenas para estrelas até no máximo 300 anos-luz de distância. Foi aqui que o gênio da Leavitt brilhou. Ela estava estudando um tipo específico de estrelas, as variáveis cefeidas. Como o nome indica, estrelas variáveis pulsam, brilham mais fortes durante um tempo e depois mais fracas. O que a Leavitt percebeu ao catalogar mais de 1.700 cefeidas foi que havia uma relação. Estrelas que brilhavam mais tinham períodos menores e vice-versa. Isso permitiu que os astrônomos soubessem o tamanho de uma cefeida de acordo com sua pulsação, e como é possível calcular a distância de uma estrela se soubermos seu tamanho ao analisar a intensidade de seu brilho, finalmente a limitação dos 300 anos-luz do método da paralaxe caiu. Podíamos medir a distância de estrelas do outro lado da galáxia. E não só isso, dava para medir até mesmo fora da galáxia. Até aquela época, pensávamos que a Via Láctea era o universo. Havia algumas nuvenzinhas estranhas aqui ou ali, mas aparentemente todas as estrelas estavam dentro da Via Láctea. Este senhor aqui percebeu que não. Talvez você já o conheça de outros vídeos do canal. Esse é o Edwin Hubble, o homem que deu nome ao telescópio espacial. Ele usou a técnica desenvolvida pela Leavitt para calcular a distância até a nebulosa de Andrômeda, como era chamada na época, e percebeu que ela não estava dentro da Via Láctea. Foi só então que entendemos que o universo era absurdamente maior do que pensávamos e que a Via Láctea era apenas uma entre inúmeras galáxias. Naquele momento percebemos também que, já que outras galáxias também tinham o formato de um disco, nós deveríamos habitar uma galáxia com braços em espiral, assim como elas. Mas em que ponto? No centro, como pensava o Herschel? Não. Foi isso que o astrônomo Harlow Shapley percebeu com seu trabalho, o de catalogar aglomerados globulares de estrelas. Ele notou que esse tipo específico de aglomerado costuma estar acima e abaixo do plano da galáxia, não dentro dele, e perto do núcleo. Isso foi notado em outras galáxias também, como Andrômeda, o que indicava um padrão. E aqui na Via Láctea, do nosso ponto de vista, encontramos os aglomerados globulares sempre próximos à constelação do Sagitário, morada do famoso buraco negro Sagitário A estrela e o centro da nossa galáxia.
O Shapley até mesmo calculou a nossa distância até o centro usando o método da Leavitt, de 33 a 90 mil anos-luz. Uma boa estimativa para quem só tinha disponível tecnologia do século XX, só que nós estamos no século XXI e temos o telescópio espacial Gaia da Agência Espacial Europeia, que orbita desde 2013 o ponto de Lagrange 2 da Terra, assim como o James Webb. Ele não funciona como seu irmão mais conhecido, porém, o Gaia não é apontado para um objeto e o observa. Ele gira e mapeia toda a Via Láctea, registrando 14 vezes por ano as estrelas que monitora, o que permite saber sua velocidade e posição dentro da galáxia com uma acuidade de até 0,001%. E como um telescópio espacial criado apenas para construir um mapa detalhado da galáxia trabalha melhor do que qualquer ser humano, em 3 anos o primeiro catálogo de estrelas foi lançado. Mais de 1 bilhão delas foi localizado com precisão. É graças ao Gaia, portanto, que sabemos que estamos na borda interna do apêndice de Órion, entre os braços de Perseu e Sagitário, algumas dezenas de anos-luz acima do plano da galáxia e a 26 mil anos-luz do Sagitário A estrela. A genialidade humana criou essa máquina que custou $1 bilhão e agora sabemos precisamente onde estamos. E o que isso muda nas nossas vidas? A perspectiva. Somos míopes e breves, nossa passagem pelo planeta acaba em menos de um século, mas fazemos parte de uma enorme corrente, a humanidade. Nossa história, nossos feitos são desenhados a partir do conhecimento que temos. Nós jamais teríamos ido até a Lua se não soubéssemos as leis que governam o universo, a distância na qual nosso satélite está e os desafios que enfrentaríamos naquela jornada. Nós não estaríamos criando novas maneiras de gerar energia se não monitorássemos o impacto que a queima dos combustíveis fósseis está tendo no planeta. Saber o nosso endereço cósmico nos permite prever o futuro, saber se haverá alguma ameaça que possa nos prejudicar em alguns anos, como o impacto com um asteroide ou uma supernova próxima. Nos possibilita planejar os rumos da humanidade com bastante antecedência, como a colonização de Marte e outras estrelas. O conhecimento permite o progresso. Já vivemos séculos demais temendo a ira de deuses que esparramam leite pelos céus. É hora de aumentar os nossos horizontes. Nós trazemos significado ao mundo através da coragem de nossas perguntas e da profundidade de nossas respostas. Sejamos bravos perguntadores, então. Eu tenho uma grande amiga que resolveu viajar para o Chile com o filho ainda bebê nos anos 80. Ao chegar lá, ela percebeu que não tinha levado o pinico do menino e foi até uma farmácia para comprar um. Sem dominar o espanhol, ela disse ao farmacêutico: "Eu quiero uno uriñol." E o rapaz respondeu: "O quê?" Ela repetiu: "Eu quiero uno uriñol." E ele continuou: "Quê?" Então ela começou a gesticular, mostrando o formato e a função do objeto que queria comprar. E finalmente o farmacêutico deduziu: "Ah, quieres um penico." Minha amiga não teria passado esse vexame se na época a Babel já existisse. Eu mesmo já estou me virando no espanhol. Perdón, ¿habláis español? Sí, yo soy de México y él es colombiano. ¡Qué bien! Yo soy española. Hablo inglés, pero no hablo francés. Pues nosotros hablamos italiano y portugués. Oh, así que no habláis francés. Oye, yo sí hablo francés. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Laura. ¿Vosotros cómo os llamáis? Yo soy Miguel y él se llama Luis. Mucho gusto. É muito simples, fácil e divertido usar o aplicativo. Você percebe o seu progresso e isso te empolga a continuar.
Em 3 semanas, seu conhecimento já é suficiente para você começar a falar outra língua sem precisar de mímica. O legal é que a metodologia da Babel não foi criada por inteligências artificiais, mas por mais de 200 especialistas em idiomas. Eles fizeram questão de que o aplicativo usasse o seu idioma nativo para se adaptar a você, e é por isso que ele é muito mais eficiente. Você aprende a conversar em outra língua, desde a pedir uma toalha no balcão do hotel, até a comprar um pinico em uma farmácia estrangeira. Legal, né? Clicando no link da descrição do vídeo ou no comentário fixo, você faz sua assinatura na Babel com 55% de desconto. É muito pouco para você adquirir a elegância de falar a língua do país que está visitando e não deixar seu filho apertado no carro enquanto gesticula para o farmacêutico. Quer conhecer um pouco mais de história e saber como nós descobrimos que a luz tinha uma velocidade? Assista este vídeo. Esses foram os seguidores e membros que contribuíram com o crescimento do canal nessa semana. Se você gostou do que viu, considere apertar o botão de seguir agora. Eu sou Juliano Righetto e você acabou de assistir a mais um Somos Míopes porque somos breves.